Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Cláudia. Eu vim aqui hoje compartilhar algo com vocês, que é o meu testemunho, o testemunho da minha família. E eu estou muito feliz por este momento. Confesso que para mim é um desbloqueio, né? Porque estou me curando de algo que é o problema com o público, né? Exposição. Então eu tenho essa dificuldade aqui para romper, né? Mais uma vez. Bom, vamos lá. Eu vou iniciar o meu testemunho falando para vocês a partir de 2020 para cá, aonde Deus tem trabalhado, feito algo impactante em nossas vidas. E no decorrer do tempo, né, se for possível, eu vou estar falando sobre, né, nossos testemunhos lá de trás também, aonde Deus trabalhou também no processo para chegarmos até aqui, até hoje. A gente passou por um processo muito longo para chegar onde estamos hoje. Então vamos lá. Mais uma vez, meu nome é Ana Cláudia, eu sou casada com o pastor Ezequiel. Vamos fazer 20 anos de casado esse ano. Temos 3 filhos, o Wesley com 18 anos, o Wallace com 12 anos e o Arley com 4 anos. Minha família é uma bênção do Senhor, graças a Deus. E eu vim aqui, né, para compartilhar com vocês esse testemunho que pode ser bênção para muitas pessoas, né? Através das nossas vidas, a gente podemos ajudar outras. Essa é a ideia do testemunho, né? Bom, vamos lá. Em 2020, eu comecei a passar por um processo muito bom, porém com muita insegurança, né? Eu confesso para vocês que eu estou me tornando, estou em fase de amadurecimento, em quesito insegurança, né? Então, em 2020, eu comecei a ouvir uma voz, a voz de Deus a me chamar. Não que Deus não tenha me chamado há algum tempo atrás. Eu e meu esposo, a gente tem promessas da parte de Deus desde quando a gente namorava. Deus já falava algo ao nosso respeito. Porém, Deus respeita o nosso tempo, né? Quando a gente fala, eu não quero, não vou, Deus respeita. A gente sofre por isso, sofre muitas consequências da desobediência, a gente sofre muita perseguição, mas é devido às nossas escolhas erradas, né? Nós escolhemos, quando achava que eu estava pronta, daí o Ezequiel já não estava muito pronto, quando ele queria, ele estava muito pronto, eu já não estava muito pronto, então a gente foi adiando muito e o tempo passou, né? Mas no ano de 2020 eu comecei a ouvir esse chamado da voz de Deus. E Deus falava assim para mim: se posiciona, eu preciso de você. Deus falava e eu comecei a questionar Deus: Senhor, me posicionar para quê? Né? O que eu posso fazer? E Deus falava só para mim: se posiciona que eu preciso de você. E tudo bem, eu aceitei. Eu falei: tá bom, Senhor, eu me posiciono. Porém, eu preciso que o Senhor cuide dos meus meninos. Porque você que é mãe, você sabe quanto que é difícil a gente manter os nossos filhos na igreja, na presença do Senhor. Como que é difícil, né? Esse mundo, né? Todo tempo quer pegar eles, né? O mundo jaz no maligno. E eu falei para o Senhor: cuida dos meus meninos. Foi essa proposta, né? Que eu fiz com Deus, né? Para mim me posicionar, eu pedi para o Senhor cuidar dos meus meninos. E a partir de então, quando eu aceitei me posicionar, algo começou a modificar dentro de mim, né? Eu estava congregando, porém, nós estávamos na pandemia, né? 2020, e o Arley era pequenininho, né? O de que vai fazer 4 anos agora, ele era pequenininho. Então, eu fiquei em casa nesse tempo da pandemia. E foi aí que Deus começou a trabalhar dentro de mim. Dentro da minha casa, em meio à pandemia, Deus começou a movimentar algo dentro de mim de uma forma diferente. E nasceu um desejo no meu coração, de ler um livro. E esse livro eu tinha ouvido falar, né? Naquele ano mesmo eu tinha ouvido falar desse livro chamado Enraizado. E eu fiquei com muita vontade de ler esse livro. E ali no meu trabalho, né? Eu trabalhava em casa, no meu salão, dentro da minha casa, e eu comentei. Quando eu comentei, a Silvinha, né? Quero agradecer a ela.
Ela falou, eu tenho um livro. E à tarde ela já estava com o livro em casa para me ler. Quando eu comecei a ler o livro começou a trabalhar tanto dentro de mim, de uma forma extraordinária. E esse livro, eu vou até mostrar para vocês, é enraizado. Se você olhar o desenho, você vê que a árvore, está de cabeça para baixo. É num lugar escondido onde Deus desenvolve você. Esse livro foi uma bênção na minha vida, trabalhou de uma forma impressionante a minha vida, porque eu tinha uma visão errada de ser cristã. Eu ia na igreja, eu compartilhava na igreja, mas eu não mergulhava naquilo que Deus queria, não deixava Deus trabalhar na minha vida da forma que Ele gostaria, E neste livro eu descobri que o meu papel aqui é servir e não ser servida. Esse é o meu papel, é servir, é ganhar vidas para o Senhor, um número maior de vidas eu tenho que ganhar para o Senhor. Então fui descobrindo. E esse livro, ele fala muito a respeito de Davi. Davi, ele foi desenvolvido aonde? Num pasto, cuidando de quê? De ovelhas, Ali ele foi desenvolvido, ali ele matou o urso, ali ele matou o leão, Ali ele foi desenvolvido, ali ele escrevia seus salmos. A intimidade de Davi com Deus foi feita dentro de um pasto. Ali ele dedilhava sua harpa, ele e Deus. Ninguém via, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas ele e Deus estavam ali. Deus estava forjando Davi ali num pasto. Então foi um livro que mexeu muito comigo, porque eu me abri para Deus trabalhar na minha vida dentro da minha casa e deixei isso acontecer. Eu abri meu coração para o Senhor, sou sua, eis-me aqui. E eu estava congregando e nessa igreja foi uma bênção na minha vida, que foi onde que eu acordei para muitas coisas. E eu vivi a plenitude do Senhor. E eu vivi o tempo de raízes, o tempo de ser enraizado. Eu deixei criar raízes de uma forma. A minha raiz ficou tão profunda em Jesus que eu posso te dizer que nada e nem ninguém pode me parar mais. Porque eu deixei a minha raiz crescer em Jesus. A ponto de hoje eu dizer, eis-me aqui, Senhor. Para viver o propósito de Deus, que Deus tem para a minha vida, para a vida da minha família. Então eu tomei uma posição e uma decisão de deixar essa raiz crescer em Jesus. E hoje estou firme. E fazendo esse propósito com o Senhor, lendo esse livro, que cada vez que eu lia, mais eu mergulhava. Foi muito bom para mim. E eu comprei vários livros, Eu falei com meu esposo, amor, eu preciso presentear pessoas, porque como fez bem para mim, porque sempre é assim, Quando algo faz bem para você, você quer abençoar quem você ama, quem você gosta. E eu comprei vários livros e comecei a presentear pessoas, E uma dessas casas que a gente foi, quando chegou lá, Deus usou um profeta dele para falar comigo. Não só comigo, mas com todos que estavam ali naquele ambiente. Foi um ambiente, não foi só uma visita, foi um ambiente de adoração, onde Deus se manifestou e falou algo para mim. E Deus falou assim para mim, eu cuido dos seus meninos. Então, quando Deus falou para mim, eu cuido dos seus meninos, foi muito impactante. Porque foi o que eu pedi para o Senhor. Eu não falei para o Senhor, cuida dos meus filhos. Eu falei, Senhor, cuida dos meus meninos. E Deus usou o mesmo termo que eu falei. Eu cuido dos seus meninos. E quando isso aconteceu, quando ele falou isso para mim, Deus usando ele para falar isso para mim, eu não tive mais dúvidas de que realmente Deus tinha algo para realizar. Eu não sabia o que, mas eu decidi obedecer. Então eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Porém, eu só saio do ambiente que eu estou, da igreja, da comunidade que eu estou, quando o Senhor falar, pode ir. Então eu fiz esse propósito com o Senhor, eu saio daqui quando o Senhor mandar. E foi acontecendo, as coisas foram acontecendo. Quando chegou dezembro de 2020, eu sentei com meu esposo, todo dia eu li um pouquinho do livro, E detalhe, eu nunca tinha lido na minha vida um livro. É uma vergonha eu falar isso, mas é a realidade. Eu nunca tinha lido.
E a partir de então desbloqueou algo na minha vida, a leitura. Eu me apaixonei pela leitura. E hoje eu faço devocionais todos os dias, né? Nunca é tarde. Eu posso dizer que nunca é tarde pra gente começar. Eu me arrependo, sim, de não ter começado antes. Mas como é maravilhoso o mundo da leitura. Hoje eu tenho meus devocionais, eu leio a Bíblia todos os dias. E isso é muito bom e muito importante para nossa vida de cristão. Não ler a Bíblia de vez em quando, ou só ler a Bíblia na igreja. Isso não é válido para o nosso crescimento. Se você quiser crescer na presença do Senhor, na intimidade com o Senhor, a gente tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite, como a Bíblia diz, né? E em dezembro eu sentei com meu esposo, né? E falei para ele o seguinte, eu falei assim, amor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sinto que nós vamos viver algo novo e algo grande. Eu senti isso dentro de mim e eu pus isso para fora falando para ele. E eu falei assim, eu não sei o que é, mas a gente precisa tampar as brechas. Se houver algo em mim ou algo em você, algo entre nós dois, que existe alguma brecha, a gente precisa tampar, porque nós vamos viver algo novo. E graças a Deus a gente estava muito bem, né? O casamento muito bem, mas eu tinha que falar isso, porque se houvesse algo da parte dele para me falar, eu estava aberta, né? Para ouvir e para a gente se, né? Aliançar cada vez mais na presença de Deus. E eu falei isso para ele. Confesso que na hora ele ficou meio assim, o que ela tá falando? E eu confesso também que eu falei assim, nossa, será que eu tô ficando doida? Por que eu tô falando essas coisas, tá? Mas quando Deus quer falar, né? Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então hoje eu entendo muito isso. E falei, lancei isso. E as coisas foram acontecendo. Mediante esse posicionamento, as coisas foram acontecendo. Em dezembro mesmo, Deus nos preparou uma casa, né, confortável para a gente se mudar. Deus preparou um ambiente de trabalho para mim, para o meu filho. E a gente, né, e as coisas aconteceram assim, veio até mim. Eu não fui atrás, eu não fui procurar, eu nunca procurei uma casa. A casa veio no portão da minha casa e bateu lá, entendeu? O ponto foi, alguém me ligou e falou, ó, tem um ponto. Então, as bênçãos vieram até mim, né? Deus olhando e eu deixei. Eu abri meu coração para o Senhor e falei, Senhor, eu deixo o Senhor me guiar, porque eu sou cega, eu não consigo sozinha. Eu já tentei várias vezes com as minhas forças e não deu certo. Eu não quero mais tentar. A partir de agora eu deixo o Senhor me conduzir, o Senhor me guiar em tudo. E quando eu tomei esse posicionamento, as coisas aconteceram naturalmente. E é incrível, sim, né? Quem estava comigo, quem compartilhou comigo esse início, né? A minha irmã mesmo é uma delas, que até hoje eu não apaguei nossas mensagens de WhatsApp, porque eu falava para ela, Adriana, eu tô indo lá. Nossa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nossa, apareceu a casa, apareceu um ponto, sabe? Assim, foi acontecendo as coisas. Então, mediante o posicionamento. Quando chegou janeiro de 2021, o que aconteceu? O meu marido teve uma leve crise. Ele ficou um pouquinho desesperado. Mas eu acredito que tudo no propósito do Senhor. Tudo existe um propósito. E ele ficou muito angustiado devido a ele não estar trabalhando. E a gente tendo que pagar um aluguel e tal. E ele ficou um pouco apavorado. E agora, o que eu vou fazer? Não estou trabalhando, o que eu vou fazer? E eu falei para ele assim, amor, não se preocupe. Eu estou confiando tanto em Deus, tanto, que se for preciso, Deus vai enviar alguém no portão da nossa casa para nos abençoar. Eu declarei essas palavras para ele. E as coisas foram acontecendo, né? Em 2021, daí foi passando o tempo. Quando chegou, nada faltou, graças a Deus, nada. Nenhum mês a gente ficou sem pagar aluguel. Deu tudo certo, tá dando até hoje. Graças a Deus, estamos em 2022 e tá dando tudo certo, graças a Deus. Nada tem faltado, Deus tem suprido todas as necessidades e tá tudo bem. Quando chegou em março de 2021, foi um momento que a gente teve uma pequena crise, vamos dizer assim. Dia 7 de março, mais ou menos, a gente não tinha dinheiro para pagar o nosso aluguel. E nosso aluguel vence dia 10. O que aconteceu? Mas isso aconteceu hoje, eu acredito que aconteceu para Deus concluir aquela palavra que eu lancei, né? Eu lancei uma palavra na vida do meu esposo, dizendo que Deus enviaria alguém no portão da nossa casa se fosse necessário. E aconteceu isso.
Quando foi dia 7, não sei se dia 8, dia 9, não me lembro a data exata, dia 8, dia 9 mais ou menos, apareceu um irmão e trouxe um trabalho para o meu esposo fazer. E falou para ele: você pode fazer? Meu esposo falou: claro que eu posso. Então faça, que eu vou pagar seu aluguel. Então dia 10 o aluguel estava na conta, né, do dono da casa. Deu tudo certo. E para cumprir o que eu tinha falado, que Deus enviaria alguém no portão da minha casa. E foi o que aconteceu. Deus enviou alguém no portão da minha casa para nos ajudar, para nos abençoar. E foi muito bom, muito lindo, muito maravilhoso. E foi acontecendo as coisas, né? Continuamos firmes, orando, buscando ao Senhor e pedindo para o Senhor nos dar direção em tudo, nos guiar em tudo. E nossas orações sempre eram essas: Senhor, queremos fazer a Tua vontade, queremos cumprir o Teu propósito, queremos fazer o que o Senhor quiser. E eu lembro que um dia o meu esposo foi pregar, né? Ele foi pregar e nessa pregação ele falou sobre a casa de Maquir. A pregação linda, nunca tinha ouvido ninguém pregar sobre a casa de Maquir, nunca tinha ouvido falar, nem sabia da história, a verdade era essa, nem sabia da história de Maquir. E como ele pregou essa mensagem, foi tão impactante para mim. Quando chegou na minha casa, eu declarei algo, eu falei assim: Senhor, que a minha casa seja uma casa de Maquir, lugar onde a gente possa curar pessoas, onde a gente possa ajudar pessoas, onde a gente possa desenvolver pessoas. Que minha casa, a partir de hoje, seja uma casa de Maquir. Eu declarei isso. Incrível. Quando eu declarei isso, começou a aparecer pessoas na minha casa. Pessoas precisando de ajuda. E a gente via que eram muitas pessoas com problemas, às vezes, de traumas, de coisas lá de trás. E elas começavam a falar. E a gente via que através daquele falar, a pessoa já ficava melhor. Então a gente via que quanto mais a pessoa falava, melhor ela ficava. Então aconteceu muita cura dentro da minha casa. Dentro da minha casa aconteceu muitas curas de muitas pessoas, né? Se Deus quiser, mais para frente a gente vai passar, né, adiante esse testemunho. Vai ter pessoas que vão, né, vir aqui falar também dessas curas que elas tiveram. E foi muito bom, muito bom. E a gente foi obedecendo ao Senhor, tempo do Senhor. E um dia, um profeta chegou no meu esposo e falou assim: não saia, não é a hora de você sair. Falou desse jeito para ele. E amém, Senhor, amém. Nós estamos aqui no seu tempo, no tempo de Deus, amém. Não vamos sair da posição que o Senhor quer que a gente fique. A gente ficou, continuamos no propósito, orando. E o que aconteceu? Dia 2 de outubro de 2021, teve uma vigília que os jovens fizeram numa chácara de um casal de amigo nosso, fizeram uma vigília. E nessa vigília foi tão diferente de outras vigílias que eu já participei, foi um mover tão diferente que eu nunca tinha visto uma vigília dessa. O que aconteceu? Quando chegou na vigília, teve um movimento diferente. Nós fizemos um círculo entre todos nós e ali foi chamado pessoas que sofreram problemas de traumas lá atrás. E um desses problemas era abuso e paternidade, problema com paternidade. E quando chamamos essas pessoas, veio muitas pessoas para frente. E aí o que Deus falou pra gente? Olha para vocês verem. Pessoas que estão dentro da igreja cristã, algumas até nasceram no berço evangélico, estão doentes dentro da igreja. E Deus foi nos levando a isso, a olhar para isso. E foi tão forte essa vigília que pessoas sentiram tanta necessidade de pôr para fora aquilo que começaram a falar, começaram a declarar: eu sofri um abuso quando eu era criança, eu tive um problema assim. E começaram a falar, porque quando você fala, a cura vem para sua vida. Então eles não tiveram vergonha de se expor ali no momento, porque eles precisavam receber aquela cura. E foi lindo, foi muito transformador e foi muito bom para nós vivenciar aquilo e viver aquilo e olhar e ver realmente: Senhor, é isso que eu quero. Eu quero ajudar a curar pessoas. Eu não curo, eu não liberto, mas eu quero ser uma ponte entre o Senhor
para ajudar a curar pessoas. E aí, terminando essa vigília, né, na mesma semana, dia 7 de outubro de 2021, todas as datas estão aqui dentro de mim, eu nunca mais vou esquecer, porque foram datas que marcaram a minha vida. Deus usa esse mesmo profeta que fala, não saia, esse mesmo profeta chega até meu esposo e fala, pastor, o senhor está liberado, Deus está te liberando, o que ele tinha que fazer com o senhor já foi feito, então o senhor pode ir. E Deus fala isso, simples assim, e a gente fica assim, meu Deus, como que Deus fala, como que Deus ainda fala, né? Muitas pessoas não acreditam, né? Eu acredito demais nos profetas de Deus, acredito muito, e até por causa da circunstância que a gente estava vivendo, eu não tenho dúvidas nenhuma. Porém, isso foi dia 7, quando chega dia 12 de outubro, que é um feriado, o que acontece comigo? Eu começo a ficar meio em crise, comigo mesmo, o problema era comigo. E eu vou trabalhar, era um feriado, né? Fui trabalhar, quando chegou lá, eu senti algo mover diferente dentro de mim, né? E eu falei assim, quer saber? Quando terminar esse cliente, eu vou fechar essas portas, eu vou falar com Deus, porque isso está dentro de mim, precisa sair para fora, de alguma forma, preciso pôr isso para fora. E eu atendi a cliente, fechei a porta, almocei sozinha ali e fiquei, e tirei. Sentei na poltrona, igual eu estou aqui, assim, e comecei a olhar para a parede e comecei a falar com o Senhor. Eu falei assim, meu Deus, eu estou um pouco perdida, porque o Senhor falou, vai para onde? Fazer o quê? Né? E eu falei assim, eu não sei, mas eu preciso te sentir diferente, eu preciso viver algo novo na minha vida, eu preciso, Senhor, eu não sei. E eu comecei a dar dicas para Deus. Eu falei assim, Senhor, não sei se o Senhor vai usar minhas mãos para curar alguém, mas se o Senhor for usar minhas mãos, eu tenho que ver com os meus olhos, eu tenho que ver a cura, eu preciso ver isso. Se o Senhor vai aparecer para mim ali no cantinho da porta, da parede, igual o Senhor fez com Moisés, pode ser também ousada, né? Ousada. Uma oração simples, mas ousada, né? E falei para o Senhor também, me arrebata, Senhor, me arrebata, deixa eu conhecer um pouquinho o céu, né? Eu não queria morrer, tá, gente? Eu queria só ser arrebatada e voltar, tá? Não queria morrer, não. Falei isso pro Senhor. Eu agradeci, né, por tudo que Ele tinha, né, falado, mas eu tinha esse desejo de viver algo novo. E quando eu cheguei em casa, como era um feriado, eu cheguei em casa, estava todo mundo em casa, almoçando e tal, e eu cheguei já brincando com a situação. Eu cheguei e falei assim, gente, ó, eu tô buscando algo de Deus, algo novo. E se vocês verem eu largada no chão, caidinha assim, ó, vocês nem mexem, porque é Deus. E eu brinquei, né? Foi uma brincadeira que eu fiz. Todo mundo deu risada, até meu marido achou ruim eu falar isso, né? Como assim? Você quer ser arrebatado, entendeu? Ele achou ruim, mas tudo bem. Na mesma semana, a gente foi na casa de um casal de amigos, eu brinquei também lá, né? Falei, gente, ó, tô buscando algo de Deus, então se prepara, né? E eu brincando com a situação, assim, né? Mas acreditando, né? De alguma forma eu tava acreditando que isso ia acontecer. Eu tive fé para isso. E o que aconteceu? Dia 19 de outubro de 2021, eu e meu esposo fizemos 19 anos de casados. 19 anos de casados. E esses 19 anos de casado é muito importante para nós, porque o que a gente já passou, o processo que a gente já passou, não foi fácil. Já passamos por processos difíceis, onde a gente teve que ser curado de muita coisa. Vocês vão saber um dia, que a gente vai expor para vocês, porque a partir de agora nossa vida é um livro aberto, né? A gente não precisa mais esconder nada de ninguém, e a gente vai falar para vocês tudo o que aconteceu, o processo que a gente passou. E é por isso que a gente acredita no ser humano, porque se eu e meu esposo a gente conseguiu restaurar e a gente conseguiu superar, eu acredito em todos. Eu acredito em todos os casamentos, eu acredito. Ninguém tira isso de mim, então eu acredito no ser humano. Então, dia 19
de outubro, Deus veio trazer um presente para nós, né? 19 de outubro, fez 19 anos de casado. É uma data que eu nunca vou esquecer na minha vida. 4 horas da manhã, eu acordo e eu pego o celular, né, pra ver o horário. Vi, nossa, 4 horas da manhã, cedo ainda, né? Madrugada ainda, né? Então, vou voltar a dormir. Quando eu viro pra voltar a dormir, o meu esposo faz um barulho. Quando ele faz o barulho, eu retorno pro lado dele. Quando eu retorno pro lado dele, eu coloco a mão em cima dele. E quando eu coloco a mão em cima dele, vocês não têm noção do que aconteceu. O meu esposo começa a falar em línguas. Ele começa a falar em línguas em tom de autoridade, em tom alto. E eu fiquei desesperada. Eu falei assim, o que está acontecendo? Eu não sabia o que estava acontecendo. Fiquei assustada, sabe? E eu fiquei preocupada com os meninos. Nossa, os meninos vão acordar assustados. Fiquei pensando, até nos vizinhos eu pensei, porque ele começou a falar em tom de autoridade mesmo, assim, em línguas. E eu fiquei assim, sem saber o que estava acontecendo, apavorada. E de repente Deus toma a boca do meu esposo para falar comigo. Foi maravilhoso. Foi lindo, foi lindo. E eu vou me emocionar sempre que eu falar. Não tem como eu não me emocionar. Porque como que Deus honra, né? Como que Deus nos vê a todo momento. Deus a todo momento está nos vendo. E por mais que às vezes a gente ache que Ele está em silêncio, não. Quantas vezes Ele fala com a gente aqui dentro? E a gente acha que é coisa da nossa cabeça. E Ele está aqui, ó, nos orientando, nos dando direção, falando conosco, né? Mas nesse dia, Ele quis se manifestar de outra forma, porque Ele ouviu um pedido, que eu precisava viver algo novo. Então Ele me ouviu um pedido meu, um clamor que eu fiz. E Ele falou assim: por que tanta dúvida do seu chamado, serva? Eu chamei vocês há muito tempo, mas a desobediência causaram muitas feridas em vocês. Mas eu sou bom em lapidar a pedra. Apenas vai. Você acredita que Deus falou isso? Apenas vai. E eu fiquei assim, estagnada. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. É uma mistura de sentimento. Eu chorava, eu ria, eu fiquei assim, não acredito. Eu tremia, meu corpo tremia todo. E foi muito impactante. Eu sentia frio, eu sentia calor, uma mistura de sentimento. E foi muito forte. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que o Senhor veio no meu quarto, na minha intimidade, na minha cama. Eu sou meu marido. Que intimidade é essa? Eu achei muito forte. E Deus ainda pega e fala assim: e o meu servo, ele está em um sono profundo aqui agora. E eu confirmo tudo que eu tenho na vida de vocês através de um sonho. Deus falou desse jeito. E pronto, meu marido continuou dormindo profundamente, como se nada tivesse acontecido. Ele nem se mexeu na cama. Ele nem se mexeu, parecia que tinha morrido. Sabe? O momento ali parecia que tinha morrido. Ele nem se mexeu. Ele continuou dormindo profundamente. Simples assim. E eu fiquei, não dormi mais, né? Isso já era umas 4h30. Eu lembro que eu peguei meu celular, olhei e falei assim, 4h35 da manhã. Comecei a anotar, Deus falou isso, os pontos mais fortes, né? Que eu gravei assim, porque Deus falou muita coisa, mas o que eu gravei foi isso. Eu gravei na minha mente, nunca mais vou esquecer, nunca mais. Tá lá marcado no celular, mas a minha mente nunca mais vai esquecer desse momento. E foi muito forte. E eu fiquei tentando acordar meu esposo, né? Eu fiquei tentando acordar ele, mexia pra lá, mexia pra cá, ele não acordava. Quando foi uns 5 e pouquinho, ele foi despertando. Quando ele despertou, eu falei assim, amor, você sonhou? E ele nem queria falar comigo, porque ele tava com sono ainda e tal, né? Ele nem queria falar assim, ah, sonhei, mas deixa eu dormir. Só que ele achou estranho, né? Eu ficar perguntando pra ele se ele tinha sonhado, ele acabou despertando. E quando ele desperta, eu falei assim, amor, pelo amor de Deus, o que você sonhou? E eu pergunto pra ele, ele começa a me falar o sonho. O sonho eu não vou falar pra vocês. Quem vai falar vai ser ele. A gente vai colocar junto, talvez, no mesmo vídeo, não sei ainda. Mas ele vai contar pra você detalhes do sonho. Como que Deus, o que Deus fez. E foi muito impactante, porque quando ele começa a falar que Deus falava comigo no sonho dele, eram as mesmas coisas que Deus falava comigo ali. Então, assim, para Deus não existe tempo. Ninguém explica Deus, nunca ninguém vai explicar Deus. Se a gente for querer
buscar muito conhecimento, esquece, porque jamais a gente vai conseguir explicar. Mas o importante é que Ele é Deus, não tem outro. É Ele que cuida de nós, é Ele que sustenta, é Ele que supra as nossas necessidades, é Ele que nos guia e pronto. Ponto final. Não tem como explicar, não tem como explicar. Foi muito forte, muito impactante. E ele vai continuar o vídeo, né? E daqui uns dias também a gente vai estar gravando outro vídeo para vocês, para dar continuidade, né, nesse testemunho, para vocês verem né, as perguntas, né, que vêm. O que vocês estão fazendo? Ah, vocês abriram igreja? Como assim vocês abriram igreja? Né? Então, assim, a gente vai tirar muitas dúvidas das pessoas mediante a isso, e vocês vão nos conhecer a fundo, né? Como eu falei, nosso livro a partir de agora é um livro aberto, né? Daqui uns dias vocês vão conhecer a nossa família toda, né? Até o nosso cachorro, a gente vai apresentar para vocês. Então, assim, não tem como a gente fugir mais disso, né? Durante muito tempo eu quis me esconder. Na verdade, até hoje, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, tá bom? Que vocês possam compartilhar, para vocês continuarem vendo o restante do nosso testemunho, para vocês verem que não foi brincadeira, né? Tudo que a gente viveu até hoje não foi brincadeira e nunca vai ser. Porque para Deus a gente faz o melhor, com excelência, e a gente está vivendo o eis-me aqui do Senhor. Tomamos uma posição, abrimos mão de tudo, né? A gente, durante o processo da nossa vida, a gente teve que aprender. Ficamos 40 anos no deserto para Deus forjar o nosso caráter. Deus queria? Não. Deus não queria que a gente ficasse 40 anos no deserto, mas foi preciso, e Deus forjou o nosso caráter de uma forma que hoje a gente não quer mais viver esse mundo. A gente quer viver além, muito mais além. E a gente quer conquistar almas pro reino. Quanto mais almas a gente conseguir conquistar pro reino, é isso. É esse que é o nosso chamado. É cumprir o ID do Senhor, né? É desenvolver pessoas, é curar pessoas, para as pessoas poderem curar outras pessoas. Para isso que fomos chamados. Então a gente está disposto a isso. Eu agradeço a atenção de todos. Que Deus abençoe todos vocês. Continue orando por nós, né? Estamos assim com uma igreja chamada Casa de Maquir, e daqui uns dias nós vamos falar mais sobre ela, tá bom? Vamos passar para vocês, eu tenho muitos testemunhos para falar ainda, né? E eu quero agradecer, tá bom? Deus abençoe.